Um dos temas mais complicados da segurança do trabalho é o ARE 664-335, aquela coisa da aposentadoria especial por exposição ao ruído. E nesse vídeo eu vou explicar exatamente o que é isto. E não é o que você está pensando, não é sobre eficácia do EPI, por incrível que pareça. Em 1997, era o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, já havia uma pressão sobre a Previdência Social, sobre o Caixa da Previdência Social. E ele fez algumas reformas. Entre elas, criou duas coisas: o adicional da aposentadoria especial, aquele 6, 9, 12%, e também a figura do EPI eficaz, ou seja, o EPI descaracterizando a aposentadoria especial. 2 anos depois, o mesmo presidente Fernando Henrique Cardoso alterou o regulamento da Previdência Social, mudando o limite de tolerância para o ruído, que até 1999 era 80 decibéis, e passa a ser 90 decibéis, que, usando o Q5, significa 4 vezes a pressão sonora. Então, nós chegamos em 1999. Até 1997, trabalhador exposto a mais de 80 decibéis, independente do uso do EPI, se aposentava, com 25 anos. Em 1999, o trabalhador tinha que estar exposto a mais de 90 decibéis depois do uso do EPI. É claro que os trabalhadores recorreram à justiça. Todo o processo contra o INSS corre e tramita, exceto nos casos de acidente do trabalho, tramita na Justiça Federal. E como são muitos processos contra o INSS, existe o Juizado Especial Federal, que é um juizado só para tratar de INSS. Nas varas federais comuns, nós temos o STJ, temos a vara de primeira instância, o Tribunal Regional Federal e o STJ pacificando a jurisprudência. No Juizado Especial Federal, que trata do INSS, nós temos pacificando a jurisprudência a TNU, Turma Nacional de Uniformização. A TNU, os trabalhadores começam a recorrer aos juizados especiais federais, à Justiça Federal, contra essa mudança feita pelo governo federal, já que vários trabalhadores estavam perdendo o direito à aposentadoria especial. E um dos argumentos usados é que, mesmo que a audição do trabalhador estivesse protegida, o ruído tinha efeitos extraauditivos. Existia, por exemplo, a transmissão óssea do ruído, já que o ruído nada mais é do que a movimentação das moléculas no ar. São ondas sonoras que, batendo no osso craniano, estimulariam a cóclea, ou seja, não poderia causar aí algum efeito danoso, nocivo para o trabalhador. A TNU, depois de, obviamente, vários processos chegaram até ela, publicou a súmula 9, dizendo o seguinte: olha, no caso do ruído, para os outros agentes, o EPI eficaz descaracteriza, conforme está lá na Lei 8.213, artigo 58. Mas no caso do ruído, por causa da transmissão óssea do ruído, esse EPI aí não vai valer de nada, não vai descaracterizar. A Advocacia Geral da União, então, em nome do INSS, que se viu obrigada agora a conceder aposentadoria especial, mesmo quando o trabalhador está usando o EPI que protegeu a sua audição, em função da súmula 9 da TNU. A Advocacia Geral da União, em nome do INSS, procura o STF e propõe um recurso ordinário com agravo ARI, que ganhou o número de 664-335, alegando o seguinte: STF, essa súmula da TNU é inconstitucional, fere o artigo 195 da Constituição. O INSS está sendo obrigado a conceder aposentadoria especial para o trabalhador que não teve a proteção auditiva correta, ou seja, mesmo após o uso do EPI, ainda está exposto a mais de 85 decibéis, mas também está sendo obrigada a conceder aposentadoria especial em outra hipótese que foi criada pela TNU, pela jurisprudência. E o problema é que
A aposentadoria especial é financiada lá pelos 6%, que foi criado lá em 97, por aquele adicional da aposentadoria especial. E quando o empregador fornece o EPI eficaz para a proteção da sua audição, ele está numa hipótese de isenção. Ele não é obrigado a recolher o adicional. Mas a TNU está obrigando o INSS a conceder aposentadoria especial mesmo nessas hipóteses, então esse benefício criado pela jurisprudência não tem financiamento, o que fere o artigo 195 da Constituição, que diz que todo benefício previdenciário, ao ser criado, tem que indicar a sua fonte de financiamento. Resumindo, a TNU criou um benefício que não tem fonte de financiamento. Essa é a discussão do ARI 66335. Veja que não discute se o EPI protege ou não a audição do trabalhador, não tem nada a ver com isso, e veja que o fundamento é o custeio. Há ou não há custeio? O ministro Luiz Fux é nomeado relator desse processo, desse ARI 66365, e no seu voto, que quase ninguém deu, mesmo advogados importantes, profissionais de SST, especialistas em ruído, não leram o voto do ministro Luiz Fux, lamentavelmente. Há uma grande distorção por falta de leitura, de conhecimento. O ministro Luiz Fux, então, no seu voto, que é o relator, ele traz o seguinte: ele traz citação da OIT, dizendo que a partir de 60 decibéis o ruído já causa efeitos nocivos, e cita dois cientistas, dois trabalhos científicos, essa literatura científica de dois autores diferentes, dizendo que sim, o ruído causa outros efeitos além da perda auditiva. Essa é uma questão, digamos assim, preliminar da coisa, porque a questão real trazida pela AGU, em nome do INSS, é o custeio. Esse benefício tem ou não tem financiamento. Então, preliminarmente, é justo que a TNU tenha decidido, que decidiu? O relator diz, porque, de fato, por mais que o empregador esteja protegendo a audição, ele não protege, é impossível. Não há EPIs, não há tecnologia para proteger o trabalhador dos efeitos extra-auditivos. Agora vamos para a questão principal, e eles debateram a questão do custeio. Na Constituição brasileira, o financiamento da Previdência Social é feito de forma solidária. Ou seja, eu não esses benefícios que estão sendo concedidos, esses benefícios criados pela jurisprudência, são financiados pelo Caixa Geral da Previdência Social, independente da questão de ter havido a cobrança ou não do adicional. Por isso, vem as duas teses, sendo a segunda dizendo a declaração do empregador acerca da eficácia do EPI no âmbito do PPP não descaracteriza a aposentadoria especial do trabalhador. É claro, se a discussão, se o entendimento é de que existem efeitos extra-auditivos, não importa se você deu um EPI eficaz. Não importa. O direito do trabalhador estaria sendo violado porque o regulamento só pegou uma parte do problema, mas não pegou o problema todo. Ele continua exposto a um agente nocivo e sofrendo os danos. Então, ele continua tendo direito à aposentadoria especial. É isso que é o tema 555. Essa é a tese. Olha, empregador, não adianta você declarar que o EPI foi eficaz. Veja que o STF não falou que o EPI não é eficaz para proteger a audição. Não falou isso. Falou, não adianta, essa declaração ela não vai impedir a aposentadoria especial. E não vai impedir por quê? Porque ela se refere apenas à proteção auditiva. Por não saber isso, tem engenheiro convencendo empresa a contratar tecnologia MIRI, contratando um laboratório, provando que ninguém tem perda auditiva. Só que o ARI 66335, o tema 555, ele não debateu a proteção auditiva, ele debateu o efeito extra-auditivo do ruído. Veja que eu não estou dizendo que é certo ou errado, se a fundamentação do STF foi certo ou errado. Só estou dizendo que foi debatido não foi proteção auditiva. Não foi feito ruído na audição do trabalhador. O fundamento não é esse. A segunda tese ela não está dizendo
que a declaração do empregador não afasta a aposentadoria especial, porque o empregador tem que provar que entregou o EPI, que treinou, fiscalizou. Não tem nada a ver com isso. É porque não importa o que a empresa fez em relação à proteção auditiva, porque o ruído tem efeitos extra-auditivos. Esse é o entendimento do STF. Você pode me dizer, olha, mas tem que ser a partir de cento e tantos decibéis, eles estão errados. Bom, se tecnicamente deveria ser considerado ou não os efeitos auditivos, eu confesso para você que eu não sei, que eu não sou especialista em ruído, mas essa é a decisão do STF. Foi isso que o STF decidiu. E o que isso tem a ver com o adicional? É porque, voltando de novo no tempo, quando em 1997 é alterada a lei 8.313, criando o adicional da aposentadoria especial, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela começa a entender o seguinte, que a súmula 198 do antigo Tribunal Federal de Recursos, essa súmula diz o seguinte, que caso seja comprovado que há insalubridade, que o trabalhador trabalha exposto a um agente insalubre, mesmo não havendo essa hipótese no regulamento da Previdência Social, ele faz jus à aposentadoria especial. Essa súmula declara expressamente o rol do regulamento, aquelas hipóteses, benzeno, ruído, vibração, calor e tolueno, etc., aquele rol é exemplificativo e não exaustivo. E essa súmula continua valendo, o judiciário continua usando. Então, naquele momento, a AGU entende o seguinte: espera aí, mas se agora nós temos um financiamento ligado diretamente à caracterização da aposentadoria especial, essa súmula perde sentido. Porque se o rol é exemplificativo, tudo que estiver fora do rol não terá esse financiamento. É esse entendimento que leva a AGU a propor o ARI 664365. Olha, a jurisprudência está criando benefícios que não tem financiamento previsto lá na Lei 8.213. Essa é a história. Exatamente isso. Por que as empresas, o ARM 64365 foi julgado no final de 2014, tendo seu acordo publicado no início de 2015? Por que em mais de uma década as empresas continuam perdendo? Porque ninguém quis ler o processo. Porque fica todo mundo discutindo a partir do que o outro disse. Porque nem se entende que foi a própria AGU que declarou que o EPI é hipótese de isenção, que a discussão não é a respeito da eficácia do EPI para proteger a audição do trabalhador. Não se trata de mostrar com o PCMSO, com as audiometrias, que ninguém teve perda auditiva. Não se trata disso. Se trata do seguinte: olha, o empregador ele tem que pagar o adicional para qualquer hipótese, aquelas do regulamento e aquelas que a justiça criar, como, por exemplo, vigilante, como, por exemplo, eletricidade ou tensão, como, por exemplo, exposição a ruído independente da produção auditiva, são hipóteses criadas pela jurisprudência, fora as outras. Umidade, fora as outras. Porque a justiça está livre para criar outras hipóteses, criou ao longo do tempo, outras hipóteses que não estão no regulamento. Essa é a discussão. O empregador tem que pagar só o que está no regulamento ou o judiciário, quando cria essas novas hipóteses de aposentadoria especial, também está criando uma hipótese tributária. Essa é a discussão. E por que que em mais de uma década as empresas não conseguem derrubar as cobranças da Receita Federal? Porque estão discutindo errado, estão discutindo proteção auditiva. A única discussão é essa. Afinal de contas, Poder Judiciário, ao criar novas hipóteses de concessão da aposentadoria especial, também estão criando novas hipóteses de incidência tributária? É a única discussão que importa. A única discussão. Não adianta tentar ir para a STF derrubar a decisão lá do ARM 64335, que não vai derrubar. Ah, mas a CNI entrou e vai perder. Eu estou afirmando. Esse vídeo está gravado e você pode voltar nele aqui depois eu estou afirmando. O STF não vai mudar o seu entendimento.
Porque ninguém vai conseguir chegar no STF para provar que o protetor auricular protegeu o corpo dos efeitos extrauditivos do ruído. Ninguém vai conseguir fazer isso. Não tem ciência que mudou de lá para cá, mostrando que o ruído não causa efeitos extrauditivos. Então não tem como mudar. A lição vai continuar a mesma. Podem propor 1 milhão de ações, pode ficar, pode ter todos os laudos possíveis, laboratório, técnica Mille, mapa de ruído, audiometria sem perda auditiva. Não vai mudar, porque o tema 555 não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. O erro é da Receita Federal. A cobrança é inconstitucional? Sim. É ilegal? Sim. Fere o Código Tributário Nacional e fere a Constituição. Porque a Constituição e o Código Tributário Nacional dizem claramente que o fato gerador do tributo tem que estar previsto em lei. O Código Tributário Nacional vai dizer, ele é necessário, tem que estar na lei, é suficiente, é só que está ali. No caso, não tem decisão judicial. A decisão judicial ela pode criar nova hipótese de concessão, mas não pode criar uma nova hipótese de tributação. Enquanto não se entender isso, enquanto não se estudar, enquanto não se parar para se entender, pelo menos ler o processo, ler inicial da AGU, ler os votos dos ministros, ler o que foi discutido. O ministro Eurico Zavascki, inclusive, nesse julgamento, na sessão do julgamento, ele trata claramente disso. Olha, está claramente do tributo. Não, não, não. Nós não podemos tirar o direito do trabalhador aposentado especial, como direito constitucional dele, está previsto no artigo 201 da Constituição, em função do não recolhimento pensional. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é isso que tem que ser levado para o Poder Judiciário, é isso que tem que ser levado ao STF. Olha, a Receita Federal extrapolou. Ela simplesmente está tratando hipótese de concessão como hipótese de tributação, que é vedado pelo Código Tributário Nacional, o que é vedado pela Constituição. A questão não é se o trabalhador está protegido ou não está protegido. Ele não está. Não naquela discussão do STF. Ele não está porque é impossível proteger contra os efeitos extra-auditivos, por mais que se faça uma proteção perfeita dos efeitos auditivos. Isso é possível e é desejável e é obrigação do empregador. Contrate técnica Mire, contrate laboratório de renome, faça a melhor proteção possível. O seu PCA tem que ser top. Mas isso não tem nada a ver com a Receita Federal dar esse salto e dizer, bom, já que vai conceder. Veja a loucura. Na mesma empresa, eu tenho 20 vigilantes, 50 caras expostos a ruído a mais de 85 decibéis. A Receita Federal vem, cobra o adicional do ruído, mas não cobra do vigilante. Por quê? Os dois não vão se aposentar? Não são impostos à jurisprudência? Só que aqui no vigilante é um pouquinho, além de ter menos trabalhadores, tem menos vigilantes que trabalhadores expostos ao ruído, então financeiramente compensa mais brigar pelo ruído, o mercado simplesmente, eu não consigo explicar por quê, se recusa a entender a real discussão. E ficou fácil para a Receita Federal. Levam os mesmos argumentos. Não, porque é higiene ocupacional. Porque a higiene ocupacional vai conseguir provar que é opressão do trabalhador. Não vai, não existe. Pelo amor de Deus. Não existe proteção contra efeitos extrauditivos. E o Poder Judiciário pode conceder aposentadoria especial para quem ele quiser. Só não pode criar hipótese de tributação. É só isso. Eu sempre digo o seguinte: o Poder Judiciário é, ele pode criar hipótese de concessão para leite com manga. Pode, não tem problema nenhum. Não, porque a maçaneta da porta tem vírus e bactérias, ela não é limpa 100%, então quem toca na maçaneta pode se apresentar. O Poder Judiciário pode fazer isso? Pode, não há problema nenhum. O que não pode é dizer, então você, empregador, paga um tributo sobre isso. Isso o Poder Judiciário não pode, porque é vedado pela Constituição. É vedado pelo Código Tributário Nacional. A discussão não é sobre a eficácia do EPI. Essa já está superada. O EPI é muito eficaz para a proteção auditiva e inexistente para a proteção dos efeitos extra-auditivos. A discussão é, ok, mas isso dá direito à Receita Federal me cobrar o adicional? Não, não dá. Porque não existe essa hipótese na lei. E
A hipótese de incidência tributária é necessário e suficiente que esteja na lei.